Oi, gente. Nós estamos aqui para fazer uma live com a Lidiane, não está dando certo, então eu estou entrando pelo meu Instagram. Vamos ver se a gente vai conseguir agora. Vamos ver se ela vai pedir. A Lidia entrou agora. Tá ela falando que vai dar certo, vamos ver. E agora? Vamos ver se a Lidiane vai aparecer aqui. Falei? Falei Ai, certo? credo! Lídia, Se não vai de um jeito, vai de outro. Lidiane do céu! O que Já aconteceu? é, como diz o outro, como diz a psicóloga, é o inimigo. Só pode. Nossa, eu falei, gente, já fui no Não, banheiro, já fui no banheiro duas vezes. Tem alguma coisa errada. ai, ai. Que isso? Cadê ela? Ela tá aí? Esse vídeo é Menina, me deu não, até é o pro... inimigo. Falei, Ai, olha, não ai. era para me falar nada. Não, mas não, mas e ó que a psicóloga falando, ó, quando começa a dar tudo errado, eu ri, aqui até chorei. Quando, quando começa a dar as coisas erradas, é o inimigo. Ela falando, pode ter certeza, começa a dar Menina, coisa errada. que... Ai, ai, meu Deus. Quase uma hora de atraso. Não, não, e assim, e a gente, não, vamos testar antes. A Me gente tá Parece, 40 minutos, mas não parece que eu sei o que tava, aconteceu. parece que eu tava, sei lá, tendo uma presunção contra isso. Vou até... Então, eu já tava pressentindo. Vamos testar antes que vai. Eu só não consegui. Você tem como entrar aí no Mundo Atípico, avisar que a gente tá online aqui? No da Mary? Faz um stories. E aí, até porque aí o que acontece? Porque eu não sei se aparece que eu tô ao vivo. Não sei como funciona, se aparece que eu tô ao vivo no seu. Entendeu? Então, eu também não sei. Não sei se vai, não sei se vai aparecer. Vai, Mas aparece. olha, eu é a primeira vez que eu estou ao vivo pela minha conta do Instagram. Você nunca tinha feito então pelo Eu seu. nunca puxei live, nunca. Ó, então, deixa eu avisar aqui. E vou para colocar o seu. Ó, aparece. Ah, tá. Ah, a Letícia disse que aparece. Gente, só para avisar que a gente está ao vivo no Instagram da Meire. Aconteceu um probleminha aqui do Mundo Atípico. E a gente está ao vivo no Instagram da Meire, que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Aí, porque as meninas entraram. Você pode colocar o arroba da Meire, por favor? Entraram e aí não. E elas saíram. Enfim, mas Meire, como diz, é o inimigo. Deu Pois certo. É a primeira é, vez, então, que você está fazendo live. Então, meus parabéns. Que seja o é, primeiro de muitos, muitos mesmo que você faça. Porque você tem que falar e você tem que ajudar mais adolescentes, crianças e famílias com a sua história, com tudo que você já fez e está fazendo, tá, dona Meire? Eu queria te agradecer, mesmo com os contratempos e a coragem também de vir conversar conosco, mesmo não dando para conectar lá no nosso perfil, mas deu no seu. E queria te agradecer pelo tempo, tá? Pela disponibilidade e pela coragem de vir conversar, tirar o receio, o medo, porque quando Deus coloca um propósito, algo na nossa vida, a gente precisa falar, precisa contar para as pessoas. E, e você me ajudou e me ajuda em muito, muito mesmo sobre autonomia. E quando eu fiz esse convite para você, foi justamente porque a gente fala muito no Mundo Atípico Luz sobre autonomia, sobre desenvolvimento, motor. Eu conto muito para as mães como eu fiz, o que eu fiz e quando eu comecei a trabalhar essa parte da autonomia do Thiago, de como foi tão importante a psicomotricidade, ele tá com a gente, né? Como foi tão importante essa questão da psicomotricidade nas nossas vidas em relação a desenvolver essa parte motora
para que fala muito no mundo atípico sobre autonomia, sobre para que ele consiga, começou a desenvolver essa parte de colocar roupa sozinho, comer sozinho. Então, queria te agradecer, queria me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a fundadora do Mundo Atípico Luz. O Mundo Atípico Luz foi é algo que está sendo transformador na vida tanto de famílias, mas também de terapeutas, que eu recebo depoimento de como eles estão sendo transformados e através do Mundo Atípico Luz ajudando mais famílias, produzindo mais conteúdo, fazendo curso, fazendo live. Então, eu recebo muito depoimento. Eu achava que eu ajudava só pais com informação, mas também muitos terapeutas falam de como, através do Mundo Atípico Luz, estão conseguindo ajudar profissionais, os profissionais e famílias também, tá? E eu queria que você se apresentasse. Eu estou no seu Instagram, mas eu queria que você se apresentasse mesmo. Que eu estou no seu, tá? Eu estou no seu Instagram. E eu queria que você se apresentasse. Falasse um pouquinho sobre você, o que você faz, sobre os seus meninos. Eu me chamo Meire, sou casada, mãe de 3 meninos e uma cachorra. E eu acho que por muito tempo, acho que até hoje, né, sou muito conhecida como a mãe dos gêmeos autistas, né, porque acho que a gente acaba tendo esse rótulo, né, depois que você se torna, e acho que os gêmeos chamam mais atenção ainda, nível 3, mais atenção ainda. Então é isso, por muito tempo fiquei só nessa função mesmo, né, de mãe de gêmeos autista. E agora também eu sou profissional de educação física, né? Me formei até pouco tempo, né? Fiz uma segunda graduação, e atendo na educação física para crianças com TEA, né? Especializada em crianças atípicas. O que mais? Fala hoje como você trabalha hoje com as crianças. Fala do seu trabalho. O que você faz com as crianças e adolescentes, jovens adolescentes? O que você faz atualmente? Bom, eu atendo no desenvolvimento de habilidades motoras, né? A gente sabe agora mais do que nunca, né? Hoje ciência estudando, né? O quanto crianças atípicas elas apresentam déficit motores, né? E está tudo muito ligado no nosso cérebro, né? Não é só a habilidade motora, não é isolada, né? Então, assim, quando alguns outros sistemas, né, algumas outras partes não funcionam bem, se reflete também no motor, né? Então, assim, aí a gente entra também com a intervenção motora, né? Avalia a criança para ajudar ela aí no desenvolvimento integral dela, né? Para autoestima, para confiança, para habilidades de vida diária, né? Para também hábitos saudáveis para o bem-estar dessa criança, desse adolescente. Então, assim, infelizmente, acho que ainda é pouco divulgado, mas acho que foi o que fez muita diferença para os meus meninos, né? Mesmo sem eu ter esse conhecimento que eu tenho hoje, né, embasado em ciência, eu fui fazendo tudo e tá tudo como diz assim, hoje está ali mostrando que onde eu fui foi o melhor caminho. Tenho esse respaldo científico, né, que trabalhei muito essa parte motora nos meninos, né, desde muito pequeno mesmo. E a gente está falando, Meire, fala essa questão do... Porque, assim, os seus meninos, hoje, 18 anos. Então, a gente está falando... 18 anos, né, Meire? 18. Isso. 18 então, é o que a gente está falando de pelo menos 15 anos atrás. 15 não anos. se falava quase nada sobre autismo, não se falava o que era aba, não se falava... Tinha muita... Não era igual hoje, que você abre o YouTube, tem lá, doutor... Abre o Instagram, tem lá o doutor Paulo Liberalesco, com um monte de informação, um monte de especialista falando. Não era igual hoje, né? Era a realidade totalmente diferente, né? Exatamente. A gente começa a lembrar, 15 anos atrás, não tinha o ABA aqui em Campo Grande. Não tinha. O primeiro curso do ABA, quem trouxe para cá fui eu, inclusive. Né? Eu lembro que foi o Robson,
e tem algumas coisas que ficam muito marcadas na vida da gente. E ele falou uma frase assim: não é a criança que não aprende, é nós que não achamos a estratégia certa de ensinar. Então, isso foi uma das coisas que me marcou bastante. E quando a gente fala de nível 3 de suporte, é, eu fico até emocionada um pouco, porque pouco se fala nessas crianças e no potencial que elas podem chegar. Então, Uhum. quando uma criança já não é verbal, ali já parece que se joga uma sentença nela. Sim, E eu sei que não é isso. Então, sim. assim, hoje eu vejo o Matheus e o Thiago, é, eu, o que eu escolhi, eu acertei tudo? Talvez não. Mas olhando para trás, eu acho que a maioria dos caminhos foi certo. Eu não tive condições financeiras para trazer e proporcionar todas as terapias para os meus filhos, mas quando eu olhava para eles, eu já tinha o Jader, quando o Matheus e o Thiago nasceu, o Jader tinha 7 anos. Então, assim, eu deixei o autismo do lado e quis proporcionar para eles como que eu faria com qualquer criança, né? O que que a gente, né, dá estímulo para uma criança, né? A gente, com 3 anos de idade, o Jader ganhou a primeira bicicleta, então eu dei para o Matheus e Thiago também, a primeira bicicleta, né? Bola, também incentivei eles. Sim. Autismo nível 3 de suporte, nós encontramos várias barreiras. Uma das barreiras que a gente encontra é o próprio interesse da criança, Uhum. né? Então, assim, é muito fácil a gente desistir, porque ele não demonstra Eu interesse, não tenho interesse. não tem interesse, né? Então, assim, aí que entra é, a nossa parte, né, de incentivar, de estimular, porque às vezes o interesse dela é porque ela nem sabe como fazer, ela não sabe como brincar, ela não tem o prazer do brincar. Então a Sim. gente começa a ensinar esse prazer. E é incrível que consegue, né? Porque o meu Matheus, ele não tinha muito interesse em bicicleta e hoje ele anda muito bem de bicicleta. Olha que E interessante. Você falou, ensinar o prazer de brincar. o prazer de brincar. O que eu percebo às vezes é que se a gente deixar, vamos falar bem, bem assim, claro, né? Vamos falar como mãe, estou falando com mães aqui, né? É muito fácil desistir de uma criança autista do nível 3, né? Tem algumas crianças de nível talvez, que eles demonstram mais interesse na interação, na brincadeira, né? Às vezes vem ali algumas coisas comportamentais para a gente ter que ajudar essa Tá. criança, como só quer ganhar, ou não sabe esperar a vez. As Frustra- nossas crianças, as minhas, né, os meus adultos agora, eles não tinham interesse. Se eu deixasse, eu acho que o Matheus e o Thiago não tinham aprendido nada, né? Então, assim, a gente tem que começar a estimular eles é, a ensinar a ele ter prazer, né? Eu falei assim, nossa, quando eles sentir o quão é libertador andar de bicicleta, eles vão amar, e foi o que aconteceu, né? Eles sentiram o prazer da brincadeira ali, do andar de bicicleta, e eu acho que isso é muito importante, né? Igual você falou, 15 anos atrás, né? Então, assim, como que eu raciocinei 15 anos atrás? Eu raciocinei assim, e eu vi muitas coisas. Você está batendo em uma pedra dura, né? Então, assim, eu acreditava assim. Quando eu fui no doutor Salomão, ele falou bem assim: olha, existe autismos que você vai deixar e ele vai evoluir, às vezes, sem nenhuma intervenção, né? E tem uns que você vai ter que insistir bastante. Agora, você vai pagar para ver? Né? Eu falei assim, eu não vou pagar para ver. Então, um lema que eu trouxe na minha cabeça era assim, eu vou fazer de tudo. De tudo. Vai dar certo? Não sei. Mas eu vou fazer de tudo. Né? Então, assim, hoje eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e falar assim, eu fiz tudo, Uhum. tudo que eu pude, dentro do que eu podia. E o interessante é que a gente nunca deve comparar os nossos filhos com outras crianças. Ah, isso aí é um erro. É, quando a Independente gente, se é típico ou não, tá, Mira? Isso aí então, pode ser típico ou não atípico, né? quando a gente é, vai olhando para o nosso filho e vê ele como ele era e como ele é, quando a gente tiver esse olhar
eu tenho certeza que a gente vai ter muito que agradecer. É esse olhar que eu tenho do Mateus e do Thiago, o que eles eram e o que eles são hoje, né? É assim, eles caminharam dentro do espectro, foi para nível 2. A gente vê que às vezes vai até para nível 1, né? Às vezes sai do espectro, já ouvimos falar sobre isso. E às vezes eu fico, por que que eles não saíram? É, Eu não acredito na minha fala nesse de negócio de fé, sair do espectro, tá? na minha fala de fé, eu acredito que, mesmo eles não saindo, ou não tendo a evolução que talvez eu esperasse, eu tenho muito que falar dentro do espectro que eles estão, de tanta evolução que eles tiveram. Então, eu acho que ali é um propósito. Dentro da ciência, que eu não paro de estudar, né? Sempre estou muito ligada, né? Aí falando do Dr. Paulo, sou o maior fã dele, né? Fico assistindo tudo, porque ele, a IEPS, é de uma humanidade tremenda, que na época eu não tive, né? Eu acho que hoje eles estão muito acessíveis para qualquer pai e mãe que quiser aprender ali, e talvez dar o curso até de graça, se você ali contar a sua história para Sim, eles. sim. Então, assim, isso aí não tem preço, né? Porque pais empoderados, pais com conhecimento, pode transformar a vida, dessa criança, Falo dessa muito sobre isso. família. Aham. Então hoje eu vejo que o Matheus continuou, mas dentro da ciência teve outras coisas. Por que que não foi, né? Eles têm um DI, a gente assistimos, né? Eu já fui em 2 congressos do Dr. Paulo que fala que o DI empurra para baixo, né? Ele concorre com a evolução da criança, né? Mas assim, eles, assim, para mim ainda são um espetáculo, tudo que a gente conseguiu com eles, né? Ô, Meire, deixa eu parar um pouquinho. Tem porque assim, eu vou falar porque aqui em casa, eu aqui em casa não sabe o que eu falo sobre o seu trabalho. E como nós somos gratos, falo para você, falava para Lê, falo para as meninas, o tanto que eu sou grato por você ter entrado na nossa vida e o que você acendeu de alerta em mim, que eu fiz lá com o Titi com 2 aninhos, o Thiago hoje está com 5, que eu fazia para o Thiago conseguir autonomia, os AVDS da vida, que ele faz tudo, diante das informações que você dividiu comigo, eu sentada numa clínica. Então, assim, eu queria parar um pouquinho para a gente mandar essa live para mais pessoas, para mais mães poderem assistir o que você está falando. Então, eu vou pedir para todo mundo pegar esse aviãozinho, inclusive você, Meire, tem um Aham. aviãozinho, sabe, lá embaixo? Que é Sei. o de compartilhamento. Manda Tá. para as 10 pessoas mais próximas que você falou nos últimos dias, para que elas possam ouvir o que você está falando. Principalmente mães. Aqui eu tenho bastante Eu terapeuta. vou mandar aqui, hein? Isso. Aí você manda para as que está mais próximo, que você falou. Aqui as mais próximas são mais terapeutas que eu falei nos últimos dias. E é enviar, pelo menos para 10 mães, profissionais também, porque a nossa intenção é sempre propagar esse tipo de informação. E você está dando o seu tempo, a sua disponibilidade e gratuitamente aqui para gente e passando informação que é valiosa, que transforma. E é o que você falou, eu super concordo. Pais empoderados que vão em busca de conhecimento, informação e ciência muda a vida dos filhos no sentido de desenvolvimento, no sentido de felicidade, que eu quero dizer. Independente se é nível 1, 2 ou 3, mas no sentido de felicidade. Então, quanto mais pessoas puderem entrar, puderem escutar, puderem depois assistir, mais informação e mais crianças a gente consegue atingir aqui no Mundo Atípico Luz. No seu, na verdade, tá no seu. É. Tá no seu Instagram. Tá no seu Instagram. Mas, Meire, e como eu acredito, você falando que estuda, que busca esse conhecimento científico, né? E aí você foi aplicando na sua história, eu acredito muito na intuição materno. A intuição que a gente fala, na verdade, é Deus falando. Eu tenho minha fé e eu acredito em Deus. Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas eu acredito que a intuição muito é Deus falando conosco. E eu acredito que na sua história, com os meninos, Thiago e Matheus, foi muita intuição de mãe e falando assim, eu vou focar aqui, na parte motora, da autonomia, que é uma habilidade já sua, Janata.
de focar nessa parte motora. Então, exemplo, eu também gosto muito dessa parte. Então, acho que por isso que eu também foquei muito nessa parte da autonomia, nos AVD. Então, tomar banho, escovar os dentes, número 1, número 2, com independência, colocar roupa. Por outro lado, eu também gosto mais da parte pedagógica também. Eu gosto de ensinar a parte das letrinhas, eu também gosto dessa parte mais criativa, de criar brinquedo, eu também gosto. Então, eu acho assim, para o pai e para a mãe que estão recebendo um diagnóstico e não sabe o que fazer, de repente, focar em áreas que pode ajudar o seu filho em casa, que áreas que mais se identifique. Ah, Lídia, eu gosto mais de brincar mais com atividades sensoriais. Brinca com atividades sensoriais. Gosto mais da parte pedagógica. Faz bastante atividade com a parte pedagógica. Mas não deixar só para o terapeuta. Se você hoje tem a oportunidade de fazer as terapias, pelo amor, não deixa só nas costas do terapeuta, porque terapia são só algumas horas por dia. E focar em coisas junto com a família toda, coisas que são prazerosas também para os pais. Atividades que é prazeroso. Porque também, se for algo forçado, vai ser pior para você, mãe ou pai, e pior para a criança. Porque a Meire acabou de falar que a gente tem que ensinar, ajudar a nossa criança a sentir prazer no brincar. E isso é fenomenal quando a gente consegue ensinar isso para os nossos filhos, né, Meire? Você falou várias coisas aí, né? Eu acho assim que a vivência que eu tive, eu vou falar sobre minha, né? E o que eu também presencio hoje é atendendo, né? Então, assim, eu acho assim que quando o Matheus e o Thiago era pequeno, eu, Meire, mãe, tinha muito prazer em proporcionar coisas que eu via que eles participassem. Assim como também eu tinha minhas frustrações com muitas coisas que eu oferecia. Igual assim, é muito difícil dar presente para criança autista, né? No nível do nosso, né? Muito difícil. Então, assim, e quando eu conseguia que ele sentisse prazer, eu ficava muito feliz. Então, assim, é muito natural, e deveria ser muito natural, o brincar, né? Essa criança perceber o corpo dela, né? Porque isso vai impactar em tudo na vida dela, desde a atividade de vida diária, acadêmica, tudo vai impactar esses movimentos do corpinho dela. Isso está na educação infantil, lá desde pequenininho. Mas o que eu acho, assim, quanto mãe, é assim, quando a gente tem um filho atípico, nossos filhos têm tantas, mas tanta defasagem em várias, foram afetados em várias áreas, né? Uma que é das principais é a imitação ali, rastreio, coisas muito básicas para o aprendizado. Então, assim, se nós não priorizarmos de acordo com a idade, não vamos mais pensar em idade, vamos pensar assim, ó, eu estou com uma criança aqui, lógico, quanto mais cedo, melhor, mas vamos pensar, eu estou com uma criança de 10 anos, e ela tem comportamentos de frustrações bastante difíceis, mas a mãe está pensando em alfabetizar, o que vai impactar mais a vida dessa criança e da família? Entendeu? A gente tem que começar a priorizar as coisas. Estou lá com meu filho de 3 anos, né? Olha, eu vou deixar de lado a fralda, eu vou partir. Gente, eu vou partir para esse. Olha, deixa a fralda para depois. Como assim? É muito natural a gente ter, né? O desfraude é uma questão aí de. A base também, está lá embaixo. Então a gente está vendo. A gente está vendo muitos casos, vamos deixar para depois o desfraude. Né? É muito complicado. Então, assim, eu acho que os pais têm que começar a ver assim, ó, o que é prioridade? Então, vou pensar na prioridade da sua família, né? Eu acho que tem algumas coisas que é prioridade, assim, que vai trazer um impacto muito maior, é uma criança regulada, uma criança com comportamento adequado, do que alguém chegar e perguntar assim, olha, vamos ver se ela sabe ler. Em quantos locais nós vamos levar nossos filhos e as pessoas vão lá colocar uma placa para ele ler, para saber se ele é inteligente, se ele lê, ou vai olhar o comportamento dele, ou vai observar se ele está usando fralda ou não. O que vai mais chamar a atenção e o que vai mais trazer impacto positivo ou negativo para mim, para a nossa família? Então, está na hora dos pais ficar bem atento quanto a isso. Exato. Porque o que a gente percebe, igual eu, Meire, diante do Matheus e do Thiago, autismo nível 3, tem desafios, gente, eu sei de tudo isso. Eu também, vamos colocar assim, também estou dentro
da maioria, sem dinheiro, eu não tenho babá, mas eu tinha sempre assim, como que vai ser o futuro? Então, assim, tudo que eu vinha de demandas que poderia prejudicar o futuro meu, dos meus meninos, porque, gente, a sociedade não perdoa, né? A sociedade é cruel, ela não vai entender se o seu filho lá fazer cocô no meio lá, você vai ser, entendeu? Então, assim, olha como é importante você levar seu filho, ensinar ele onde fazer o cocô, né? Então, e tem uma coisa muito legal dos nossos filhos, legal e ruim ao mesmo tempo, que é a rigidez. Quando nossos filhos são rígidos, quando a gente ensinar uma coisa, ele vai fazer sempre daquele jeito. Então, eu sempre falo, pais, aproveita a rigidez para o lado bom, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que pensar o que é normal de um comportamento fora da nossa casa, entendeu? Então, assim, então você tem que começar a reproduzir dentro da sua casa. É normal sair aí fora de cueca? Não é, então dentro da minha casa. Ele não pode ficar de cueca, porque senão É, ele vai sair aí fora e vai tirar, e para ele tá normal, entendeu? Ficar sem cueca. você falou da rigidez, eu lembrei muito o comer. Então, quando nós começamos lá nos 2 aninhos o treino do sentar e comer, nós começamos a treinar nós, né? Eu comecei a treinar o Thiago, não estava nem iniciado o aba, comer sentado, sempre sentado na mesa, sempre sentado. E é engraçado que você tem alguma festinha da família, dos primos, os primos lá, tudo comendo com os pratinhos no chão, e vai lá com a colher, e aí o Thiago com garfo e Muito sério. prato de vidro e sentadinho lá na mesa. Só tá ele, junto com todos os adultos, só tá ele sentadinho com prato de vidro. Aí uma vez uma tia, tem que dar a colher para esse menino. Eu falei, não, ele não come de colher, ele só come de garfo. Ela, como assim? Não Pois come. é. Mas Porque foi treinado e é sentado. Não, ele não sabe comer. Ele não. aí entra a rigidez, né? Porque assim, Aham, só que as nossas crianças não conhecem o meio termo. Ah, é, hoje eu posso sentar lá no chão, porque está todo mundo no chão. Eles não conhecem esse meio termo. Então, assim, é melhor nós pecarmos para a rigidez certa, aham, né, do que para a aí, rigidez nada, né? Porque assim, eu sempre coloco exemplos assim, usar banheiro com porta aberta é comum? Ah, se você estiver não. sozinha na sua casa, você pode usar, né? Você está sozinha, não tem ninguém. Mas as nossas crianças não conseguem perceber isso, né? Então, assim, sempre a gente tem que partir para o que é certo, né? Em todos os ambientes. E o que a gente quer que a nossa criança reproduza, nós temos que começar em casa. Mesmo, vamos ligar isso a atividades motoras, né? Uhum. Igual você falou. E outra coisa que a gente tem que ligar, gente, a terapia é muito importante. Mas os terapeutas estão ali, eles devem orientar, né? Igual quando você vai no médico, conta lá, conta a sua demanda para o médico te faz uma receita. Se você não tomar, não vai melhorar. Sim. Ou se você tomar e não melhorar, você pode falar, doutor, eu tomei e não melhorou. Né? Então, assim, vamos trazer essa analogia para dentro das nossas crianças. Eu sempre procurei demandas que eu achava importante para os meninos e levei para terapeuta. Quando eu tinha terapeuta, teve época que eu fui a terapeuta, né? Então, assim, eu levei para terapeuta. Ela me passava como deveria fazer. Igual você falou, ele vai ficar ali, vamos colocar aqui um aba, no máximo 4 horas, que não é tudo isso, é poucos que fazem isso, né? Mas e depois desse tempo todo? Para onde que ele vai? Como que vai? Então, assim, se todo esse ensinamento não continuar nos outros ambientes, muito provável, eu falo rápido, gente, estou nervosa. Muito provável essa criança não vai aprender. Não vai. Tem que Isso, continuar. isso é ciência, né? Eu já não estou falando. Então, assim, então eu fui daquela mãe que eu seguia muito a risca, porque se não desse certo, eu falo, olha, não funciona. Mas nós Uhum. temos muito caso aqui em casa, igual cortar unha, cortar cabelo, dentista, vários desafios com o Matheus e com o Thiago, né? Igual aconteceu, saiu nos noticiários todos aí, aquela fuga, existe um nome aí em inglês que eu nem sei como fala, mas era fuga, uma impulsividade da criança diante de um ambiente aí acontecer e os pais não conseguirem alcançar a criança. Tudo isso nós treinamos com o Matheus e com o Thiago. E eu sempre pensava, meu pai, como que vai ser esses meninos grandes, como que eu vou sair na rua com eles? Eles Vai vão me você, né, Meire? arrastar, né? Vai me arrastar. E nós fizemos treino. Hoje, quem me conhece sabe que eu vou sozinha com os meninos fazer caminhada. Nós vamos
em praça de alimentação só, eu vou sozinha com eles, né? Porque assim, a maioria das vezes eu estou sozinha com eles. Então, imagina que se eu não ensinasse para os meninos, se nós não entrássemos com essa intervenção, o quanto ia impactar agora a gente, né? A nossa vida social, que é quase só nós mesmos, assim, mas assim, em ambientes externos, né? Onde a gente pode participar. E daí vamos também pensar assim, olha, eu quero que o meu filho faça atividade física. Poucos pais saem com a criança no ar livre, poucos pais. A gente fala que o exemplo arrasta, né? Uhum. Então, assim, quanto tempo eu estou saindo com meu filho levando em parque, né? Ele subindo, descendo, rolando, né? E é uma Assim, excelente, assim, é uma excelente terapia. E não paga, parquinho é público. e não Eu paga. lembro, eu lembro antes de iniciar a psicomotricidade com a Lê, a gente ia toda quarta-feira, o Thiago, todos, mal que conseguia andar, o Thiago andava um pouquinho, ele já todo cansado, assim, todo mole, porque ele queria o tempo todo, ele não conseguia, ficava cansado, aí ele queria colo, levava no parquinho, levavam toda quarta-feira. E eles zero telas, eu tinha que também achar mecanismo, depois que ele chegasse da escolinha, até para conseguir distrair ele e brincar com ele. Porque, e aí eu andava com ele. Então, além de eu andar com ele, parquinho, pracinha, bicicleta, mesmo que ele não tava não se interessava mais, colocava ele na bicicleta. Deus, as minhas costas pedia rego, que era, né, pequenininho, levava no parquinho e fazia atividade. Morria, não sei como eu consegui também, igual você, não sei como consegui dar conta. Eu olho assim, foi Deus quem sustentou, porque chegava 9 horas da noite, eu não dormia, eu capotava de tão cansada. Eu capotava. Eu imagino, com só o Thiago, eu fico imaginando você, Meire, com dois. Que eu capotava. 9 horas eu tava assim, meu esposo, amor, acorda para tomar um banho, porque eu já tava o dia todo trabalhando na empresa, acompanhando em terapia, vai, estimula, e leva no parquinho, pula e desce. Só que parquinho, não, você não paga nada. E aí você exerce muita coisa. Sim. Hoje, um relato nosso, o Thiago, nós fomos ontem no parquinho e ele gosta muito de parquinho. E ele gosta muito do movimento. E aí, sabe aquele brinquedo de gira-gira, que roda? Roda, roda? Lide Titi só queria colo, eu lembro. Só queria colo, ele não tinha força para nada, né? Ele tônus, não tinha força para nada. Nós fomos no parquinho ontem, a ideia é que ele gira, 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 ele segurou e ele o que queria mais. E daí vem a linguagem. E eu falo, fala pro papai mais, ele mais. E eu falei, daí a gente comemora, faz Mais festa. uma motivação, né? Por motivação. Porque, e Meire, nós somos semana retrasada, o Denner, daí eu coloco o Denner, né, que ele é mais forte, para girar a gurizada toda do parque. Que Juntou legal. todo mundo para brincar. E aí é onde entra na parte social, que daí o Thiago, que tem a questão social, da fala e tudo mais, poderia não brincar com ninguém. Só que aí todo mundo vê que ele gosta, chama ele, amigo, vamos brincar? Vamos ficar junto? Entra a parte social. E é o que a Lê também sempre fala, você fala que o motor também envolve o social. Porque nessa hora do brincar no parquinho, envolve as crianças. Olha, a Então, Lê está até colocando aqui que ele só sentava em W, né? Olha que legal. Tanta é verdade, evolução, né? é verdade, sentava sem W. Então assim, Ó, que pulava sentado no jump. então, o jump que foi você falou, Lid, compra o jump. E eu falo que o jump foi uma das principais coisas para ele desfraldar. Rápido. Sim. 3 anos o Thiago já era desfraldado. É igual a idade dos Rápido, meninos também. rápido entre parênteses para nossa realidade. Né? Então, eu fico muito feliz em ver assim, o tanto que a parte motor hoje mesmo, nós fomos caminhar, ele já correu um pouco, a gente está na bicicleta, está nos treinos da bicicleta, e é o momento da família, é o momento para a gente ficar também junto. Então, assim, o esporte na nossa vida, ele já era algo que é meu e do meu esposo, e hoje a gente integra o Thiago no movimento, no esporte. Porque também a gente vê que é um talento dele para o esporte, para o movimento.
E isso é muito legal, isso é muito... E é que legal também, olha, a gente pensando no futuro, é algo funcional para ele, né? Com Igual assim, certeza. vou falar agora do Matheus e do Thiago, né, que já está nessa fase adulta, né? Eu fico pensando assim, a gente incentivou tanto eles, eles se desenvolveram tanto habilidades motoras, né, para a vida diária, quanto também para sociabilização, e não é que eles vão sociabilizar, mas eles estão em lugares, porque eu vejo que o Matheus e o Thiago são bastante comprometidos ficar em se relacionar, né? Mas assim, eles estão participando de ambientes, né? Igual nós subimos no Morro do Ernesto, a gente anda de bicicleta, anda de hoverboard, de patinete. Olha que legal, funcionalmente eles conseguem estar participando da sociedade, do Sim. jeitinho deles, mas May, quem consegue. sabe daqui a pouco nós temos a Paralimpíadas. Quem sabe daqui a pouco nós teremos esporte voltado só apenas para pessoas dentro do espectro autista. Entendeu? Não, Porque aí não envolve essa questão de membros, que a Paralimpíadas envolve uma questão de membros, né? Que não tem alguma parte do corpo. Então, quem sabe? Quem sabe? Né? Então, menina, a gente vê assim, a gente subir no morro, o quanto eles tiveram que controlar a respiração, o cansaço, e o tanto de resistência que eles demonstraram. Eu não sei se você conhece, já foi subir o Morro do Ernesto. já fomos e falamos que vamos levar o Titi. Então, eu nunca ouvi falar de um autista subir ali. Eu não estou falando, não estou puxando sardinha para o Matheus É, Thiago, não. Mas, assim, eu nunca ouvi falar de um autista subir ali. Então, você vê como que é essa questão, o quanto a família faz a diferença. Não, com certeza. não tem como a família não estar engajada. É, eu tenho, como eu falei, eu nem sei como, eu nem sei porquê, mas eu sou muito engajada ainda, mesmo o Matheus e o Thiago com 18 anos. E eu sempre estou querendo assistir live, ouvir, e se tiver coisa que puder eu participar, eu participo. E isso é bem legal por duas questões. Uma que eu vejo que o caminho que eu percorri, eu não errei, e o outro é que sempre uma coisinha pode estar ali para somar. Tanto eu que estou atendendo outras crianças agora, quanto para os meus próprios filhos. E o que eu posso falar? Quando a gente chega no mundo do autismo, vamos pensar no esporte, a gente vai ter que ir para uma maratona. Então, a gente precisa achar um equilíbrio, senão a gente não vai chegar até o final dessa maratona. Então, você tem que achar um equilíbrio. Então, pensa assim, Muito você informação. nunca ouviu falar de autismo, você nunca ouviu falar, sabe assim, hoje eu sei que quanto mais cedo a criança é diagnosticada, mais grave ela é. Mas Sim, na minha época eu não sabia, sim. entendeu? Nível 1 de suporte não é diagnosticado Uh-uh. com 2 anos de idade, 1 ano Nunca. e pouco, É, né? Então, assim, é, o que eu estou querendo dizer para nós pais, né? Eu tenho uma música que eu gosto muito, aquela Ando Devagar porque já tive pressa. Às vezes a pressa não vai ajudar. Você vai estar. E corre aqui, corre ali, é terapia, e você não tira o tempo necessário para essa criança ser participativa, né? Para essa criança perceber, dar tempo para ela aprender junto, né? É uma criança que tem graves comprometimentos ali, né? Então, assim, a maratona, a gente tem que saber o equilíbrio para a gente chegar ao final. O que eu percebo? Ou os pais, né, nós corremos muito no início e perdemos o fôlego e abandonamos tudo por um certo período, ou a gente entra muito devagar achando que é muito pequenininho, não tem problema não, isso vai se resolver. E quando a gente vai dar por si, a criança está com 10, 11 anos, com comportamentos muito instalados, às vezes muito graves, né? E daí, como a gente vai conseguir correr atrás de tantas lacunas? Não digo que não é impossível, mas vai exigir muito mais para você chegar lá no final da maratona. Não sei se você conseguiu atender a analogia. eu consigo. E assim, eu tenho comprometimento sério com analogias. Desculpa aí. Que eu também Olha, tô a dando gente pode. certo. Então, eu Até quero o dizer assim, que tradutor, a gente tem que ter um certo equilíbrio. o meu tradutor é o Denner.
Não sei se você sabe. É assim, quando a piada é muito extensa, ou quando a pessoa está falando muito com duplo sentido, mas no seu caso eu entendi. Com muito duplo sentido eu não entendo, e é o Denner que. O Porque Denner assim, que... nós mães, principalmente somos nós, né, que somos as mais à frente de tudo, a gente tem muitas demandas. Com Né? certeza. Vamos colocar que nós temos casa, nós temos marido, tenho um outro filho. Não tinha. É que agora ele voou, né? Mas na época ele era criança também, ele tinha 7 anos. Então, assim, são muito. E temos o casamento, né? Que E tem então, assim, é muita demanda, muita mas nós demanda. temos que buscar o equilíbrio dentro de tudo isso, que não é fácil. A gente está falando uma coisa que não é fácil. Eu já passei. Até, né, se tivesse perguntas para fazer, passei por muitas coisas já, muitas coisas é, que fere a gente, né? Como eu te falei, as pessoas não perdoam, a sociedade não perdoa, mas assim, eu sempre quis assim falar assim, eu vou fazer, vai dar certo, né? Não sabia no que ia dar, mas eu vejo que Deus abriu muitos caminhos. Eu acabei misturando umas coisas. A gente tem que tomar decisões muito sérias em relação às intervenções de nossos filhos, que também não é Sim. fácil, Uhum. né? Mas assim, eu acabei abrindo um espaço onde eu trabalhei tanta parte sensorial, que eu nem entendia direito, mas ali hoje eu vejo que tinha propriocepção, tem vestibular, tinha tátil, tinha tudo naquele terreno cheio de barro, água, lá, morros, quanto à parte motora, que fez muita diferença na vida do Matheus e do Tiago, até Uhum. para uma questão de regulação emocional mesmo, um organismo mais regulado. Então, o que eu perguntaria hoje, né, para qualquer pai que tivesse um filho desregulado, com crises recorrentes, né? A gente vê crianças que têm crise de 2 horas ou até de 3 dias. O que é mais importante, né? O que é mais importante para a felicidade dessa família? Eu vou trazer uma outra reflexão. Já falei outras vezes, terapeuta é importantíssimo. Só que eles são uma fonte de conhecimento para nós e de orientação. Porque o tempo que eles passam é pouco demais para essa criança alcançar muitas habilidades, né? Se nós não engajarmos plenamente e priorizar mesmo, porque eu falo assim, não adianta nós querermos abraçar o mundo. Nós temos que subir numa escadinha. Não vou ficar pensando, porque meu filho já está com 5 anos, meu filho, tá, mas o que é mais importante com 5 anos agora, né? Qual o caminho que eu vou seguir? Olha, eu acho que o mais importante é que ele seja desfraudado. Olha, eu acho que o mais importante é que ele corte a unha. O que eu percebo hoje, gente? Vou ser bem sincera, vou aproveitar isso aqui. Aconteceu comigo aqui na minha casa, os meninos eram pequenininhos, aí o Leandro assim, fazia uma chave neles para cortar a unha. Beleza, né? 4 anos, 4 anos e meio. Olha que coisinha linda, né? Vai pegar hoje o Matheus Thiago com 1,80 m, 18 anos. E outra coisa que eu tenho percebido é que o tempo voa, gente. O tempo não está passando, ele está voando. Você vai piscar o olho um pouquinho mais lento, seu filho vai estar adolescente. E daí o caminho de volta é mais difícil. Então, assim, tudo que você vê hoje, que de alguma maneira você não está ensinando, você está forçando, pense numa estratégia para ensinar. Porque a gente tem que ensinar, até essa questão da fuga, da impulsividade, a gente tem que ensinar. Né? Então, assim, isso é uma questão. Eu acho assim que às vezes tem outro problema nosso como pai, é achar assim, a gente joga muito em cima, ai, tadinho, ai, coitadinho, ele é autista, ai, coitadinho, ele é deficiente. É outra coisa que não entrava na minha cabeça. E não é que eu não respeitava. Eu acho assim, ele tem autismo, eu respeito as limitações, mas não vou deixar de ensinar o que tem que ser ensinado. Tem coisas que a gente não pode, como que fala?
Negligenciar. Negligenciar, gente, não pode. E eu estou falando isso muito preocupada mesmo, porque a gente está deparando com vários relatos, várias mães me procurando, porque eu ando gravando uns videozinhos aí, várias mães me procurando, relatando, né? Olha, está muito difícil, a criança está muito agressiva, outras, olha, eu não consigo mais cortar a unha do meu filho. Sabe quais são a idade dessas crianças? 14 anos, 12 anos. Então, assim, e agora? Como que E vai segurar essa criança, né? Então, assim, pensa sempre em estratégias de ensino. E aqui em casa nós ensinamos os meninos até colher sangue, coletar sangue, eles ter esse controle da dor, né, do que é preciso. Eu estou falando do autismo nível 3 de suporte. Né? Então, assim, eu não tô... E não foi fácil, não é fácil, e não é da noite para o dia. Porque a outra coisa que nós temos que ter na nossa vida é a persistência, é a perseverança, é a constância. São características muito difíceis, gente. Essas características. Eu sei que é difícil, mas também posso dizer para vocês que vale muito a pena quando você vê, igual os meninos hoje, vão em qualquer barbeiro, cortam a unha sem problema nenhum. As AVDs deles, assim, para o nível 3 de suporte, é, a, é de babar, assim, eu fico igual. Para muitos pais vai achar muito bobeira. Quem não tiver nesse mundo que a gente está aqui vai achar que é uma besteira. Mas, Uhum. assim, eu fico babando nos movimentos deles. Assim, eu falo, puxa, valeu a pena. Valeu a pena toda a dedicação. E a gente ainda tem, eu estava até comentando com algumas pessoas, toda vez que eu saio com os meninos, igual eu fui no Morro do Ernesto, eu procuro ver o que deu certo e o que a gente precisa melhorar ali com ele, o que eles precisam aprender ainda. Então, da primeira vez, o Matheus não ficou muito tempo lá em cima. Eu falei, bom, da próxima vez, vamos colocar um limite de meia hora em cima do morro. E foi isso que a gente conseguiu, que ele ficasse meia hora em cima do morro dessa vez. Então, assim, esse espírito, nós temos que internalizar sempre a intencionalidade de estar ensinando essa criança. Mas não como peso, né? Não é para ser peso, é para ser natural, é aproveitar as oportunidades. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho umas coisas, conexões aqui, Meire. Voltando lá nessa questão, eu faço tipo um resumo assim e volto, resumo e volto. Assim, para a gente ter uma conversa assim para muitos pais que estão iniciando essa jornada. Eu falo desbravamento. Você falou da maratona, né? Eu falo desbravamento. É literalmente desbravamento. Que você corta aqui, corta ali, abre uns matos, você se assusta, você toma um susto, que às vezes, né? E muitas coisas vão acontecendo. É um desbravamento porque nessa caminhada, nessa jornada, nós não conhecemos muita coisa. É um mundo. É um universo muito novo. E realmente o que você falou faz todo sentido. Tem pais que vão muito, muito, muito rápido, muito ao pódio, mas não conseguem permanecer. Muito, porque, infelizmente, tem ainda aquela, ó, aproveita até os 5 anos. Aproveita até os 5 anos. Ah, não, agora aproveita até os 6 anos. Aproveita até os 7 anos. É como se as pessoas só aprendessem só nessa janela. Obviamente, o cérebro dessa criança ela nesse início, ela vai estar aprendendo muito mais, ela vai fazer mais conexões. Só que a gente precisa entender que nós aprendemos a vida toda. Exatamente. Vida toda. Eu sempre dou exemplo. Aí, se meu esposo não gostar, eu sempre falo. O Denner é TDAH. Ele, na infância dele toda, foi falado que ele não podia isso, que ele era burro, que ele não sei o que lá. Ele só escutou isso. Daí você imagina uma criança que tem todo o cognitivo preservado ali e escutar isso a infância toda, que você é um burro, que você não aprende, que você é isso, como que cresce esse adulto? Com dificuldade na aprendizagem, não faz leitura de livros, tem dificuldade Baixa de escola, autoestima. baixa bullying, então assim, muita baixa autoestima no aprendizado. E hoje lê livro, se concentra, faz isso, faz aquilo. Porque foi modelando, foi mudando o ambiente. E tá aprendendo. Então, assim, independente da idade, você falou, tá estudando, não sei o que lá, tô em live, tô aprendendo. E assim é todo mundo. E assim, eu mesmo estudo todos os dias.
Então, assim, a gente aprende o tempo todo. E a gente tem que entender que nessa jornada, nesse tempo, a gente vai estar ensinando, vai estar aprendendo, vai estar ensinando os nossos filhos. Nós não podemos desistir de ensinar e parar de ensinar e falar, ah, agora não aprende mais. Aprende sim. Todos nós aprendemos o tempo todo. Todos nós aprendemos o tempo todo. Só que assim, Meire, o que hoje eu percebo, e eu acredito que você está num lugar de fala muito valioso. Porque além de você ser mãe de jovens, né, pré-adolescentes, não, adolescentes, né, Adulto já, né? 18 anos já é quase adulto já. adultos, você hoje é terapeuta. Você entende os dois lados de mãe e terapeuta. Quando comecei a conversar com as mães e tudo mais, Meire, eu tive um impacto muito grande. Porque quando eu conversava, eu falava, ó, faz isso, 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 aquilo, eu achava que toda mãe, todo pai era igual eu, que pegava, dava e fazia isso, fazia aquilo, e movia quase o morro do Enércio para conseguir ajudar o filho. Mas não é assim. Porque o ser humano existe várias personalidades, existe várias mentalidades, existe várias formas de você entender o autismo, procurar ajudar o seu filho. Tem pais que eles vão se matar de trabalhar e vão querer proporcionar todas as terapias, mas não vai querer sentar para brincar com o filho. Tem pais que vão fazer isso e vai sentar com o filho. E tem pais que não vai ter condição de pagar nenhuma terapia para o filho, mas vai sentar com o filho e vai ensinar. Então, assim, tem vários tipos de pais. Vários tipos de pais. E, para mim, isso foi muito difícil, Meire. Foi uma coisa assim que eu tive que trabalhar muito, muito em mim. Para entender que, assim, infelizmente, não serão todos os pais que vão ser dedicados e empenhados na intervenção da criança, do adolescente, do jovem. Não serão todos os pais. E para mim isso foi muito duro aceitar. Mas hoje eu aceitei. Só que eu percebo que você tem uma mentalidade de educadora. Você, igual você falou, saiu do morro, vamos analisar. O que pode ser aperfeiçoado, vamos dizer assim? Como pode ser melhorado? Porque a sua mentalidade é assim. Sua mentalidade é de educadora, de ensinar. E você falou por várias colocações que você colocou a palavra ensinar. Nós temos que ensinar. Mas, Meire, hoje, como terapeuta, e eu acho que a gente nunca veio uma terapeuta e mãe, tá? Não, nunca veio. A gente nunca fez live com terapeuta e mãe. Como, como desenvolver essa mentalidade de mãe que ensina, que busca se aperfeiçoar, que vai estudar? Como? Como desenvolver essa mãe que tira força não sei da onde, tira força da onde, que trabalha, que estuda, que estimula. Como desenvolver isso, Meire? Como? Então, Lidiane, acho que você já até respondeu, porque porque assim, eu acho que esse pensamento que você teve também eu já tive. Eu achava que todas as mães ia ter o mesmo sentimento que o meu, né? E toda família ia ser igual. E não é. E a gente tem que respeitar isso também. É, eu acho que eu acho que o que eu não imaginava estar onde eu estou hoje. Eu não imaginava que eu ia fazer uma segunda graduação. Foi tudo assim, acho que tudo seguindo um caminho, abrindo-se portas, né? Tudo foi por conta do espaço lá que eu abri para os meninos, das atividades que eu fazia com ele, postava, né? Então, tudo isso fez muito sentido. Ixi, parece que travou a Lidiane aí. Oi, oi, oi. Voltou? Peraí, Meire, tá dando um delayzinho. Então, tá dando travando. Peraí, tá travando. Peraí, peraí.
Oi, Meire. Me Oi, ouve? Ai, gente. tá travada a sua imagem. Peraí. Poxa vida. Lid, só tá travado, mas tá dando para ouvir você. Gente, nós estamos sendo provados hoje. Meire, me ouve? Tá dando para ouvir. Ah, tá. Aqui pra mim tá tudo travado. Mas você quer continuar assim? Não, pode. Vamos finalizar. Tá travado, mas eu consigo te ouvir. Tá. Então, assim, a gente estava falando sobre as questões das mães, né? Então, assim, eu sei que não é fácil. Eu sempre falo que eu tenho dois. Muitas vezes questionei, né? Por que dois, né? Se um já é difícil, imagina dois, e dois de nível de suporte três. Mas a gente, eu acho que me motivou muito, assim, amar mesmo, amar incondicionalmente. É, conforme a gente vai caminhando tendo esse equilíbrio nessa caminhada. Ô, Lídia, está ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Conforme a gente vai caminhando, a gente vai também amadurecendo bastante, né? Vendo o que realmente é importante. Então, assim, acho que o amor impulsiona muito. Acho que quando o conhecimento, né, a gente buscar conhecimento e entender o que foi afetado nos nossos filhos, eu acho que modifica a nossa visão. O que eu penso, assim, é que a inclusão começa dentro da nossa casa, né? Então, quando a gente entende, porque foi como você falou, a gente entra num mundo diferente. Nossa, não tem nada a ver com o mundo típico, né? Não. Então, assim, o jeito de agir, de trabalhar com essa criança, de trazer estratégias, são totalmente diferentes, né? Então, assim, se essa família não entender isso, não respeitar isso, muito provavelmente essa criança não vai ter evolução, né? Então, assim, eu estou acompanhando a Sol também, que é uma neurocientista, ela é uma profissional que atende nível 3 de suporte. E eu sempre procurei pessoas assim que se equiparassem ao autismo dos meus filhos, né? Seguir pessoas, mães, e ela falou, uma criança que não tem rotina, uma criança que não é. Eu sempre falo que a vida da criança ela tem que ser organizada dentro da casa, né? Então, assim, isso vai se refletir nas terapias. Então, nós temos aí uma maratona. E quando não há um equilíbrio, muito provavelmente ou a gente vai desistir de tudo, ou muito provavelmente não teremos êxito, não chegaremos no fim, né, no final dessa corrida. Então, assim, eu já tive muitas perguntas, o porquê, o porquê, mas o porquê não eu também, né? E eu sempre falo assim, cada um constrói a sua história. A felicidade não é algo que eu falo assim, momentânea. A felicidade, ela tem que ser buscada, né? Então, assim, eu vejo que mesmo eu com os meus filhos, autistas, nível 3 de suporte, eu procurei ser feliz com aquilo que eu tenho. Meire, eu acho que tem uma coisa que eu ouvi você falar, a primeira pessoa que eu ouvi você
falar disso foi você. Quem o seu projeto, que é, eu acredito muito no integrar. Eu não acredito muito no equilíbrio, eu acredito muito no integrar. E eu não sei na onde que eu vi você falando do que é integrar, o autismo integrar. Eu falei, gente, é por isso o nome integrar, né? O seu espaço chama integrar. E hoje eu utilizo muito essa palavra, integrar. Eu acredito em integrar. Eu não acredito no equilíbrio, eu acredito em integrar várias áreas da nossa vida. Eu acredito que não existe vida profissional e pessoal, para mim é uma vida só. Não tem como a gente dividir, não tem como nós se dividirmos. E eu acredito muito nessa integração com o conhecimento, quando você vai atrás do conhecimento. E a única forma de se libertar, a gente se entender, da gente responder várias perguntas no nosso coração, é através do conhecimento e autoconhecimento. Você falou muito dessa maratona. Para mim, essa maratona é você chegar no final da sua vida e você conseguir olhar para trás, toda aquela que você percorreu e falar, valeu a pena. Além de eu conseguir ajudar meus filhos, dentro do que eu podia, de todas as minhas limitações, eu fazer o meu melhor dentro do meu possível, minhas limitações e tudo mais. E, além disso, ajudar pessoas. Porque de uma coisa eu tenho certeza, a gente só está aqui para servir as pessoas, para ajudar as pessoas. E quando nós ajudamos os nossos filhos e ajudamos a nossa sociedade, a gente está servindo através dos nossos filhos também. Então, tudo tem um porquê. Deus, Deus, Deus é perfeito, né? Deus é perfeito, tudo tem um porquê. Então, eu acho que Deus nos coloca nessa terra aqui para melhorar um pouquinho ela, para deixar esse mundo um pouquinho melhor. E quando a gente começa a servir as pessoas, a gente está ajudando um pouquinho esse planeta e as pessoas que estão nela, sabe? Então, eu acho que essa é a verdadeira missão nossa como pessoas, servir as pessoas, servir, apenas isso, e ajudando a construir uma sociedade melhor. É. Essa questão das mães, Meire, eu falo que o mundo ele também ele veio para me ajudar a refletir, a saber o meu caminho. E diante de tantos que trabalham com a saúde mental, eu falo muito para as mães, busque saúde mental, busque conexão com Deus, independente de que você acredita, mantenha a sua fé, cuida da sua saúde, para de ficar correndo, respira. Você falou essa palavra, pausa. Então, correndo para lá, para lá, em terapia. E foi uma coisa que eu aprendi muito aqui no mundo, tipo, com as psicólogas, da gente ter esse tempo para a gente pensar, para a gente se regular. A gente quer que os nossos filhos se regulam, fiquem bem, mas quando a gente olha para os pais, eles estão correndo, eles estão acelerados, eles não param de falar, eles só colocam para fora, eles não conseguem escutar os terapeutas, eles não conseguem escutar o próprio filho, porque parece que tem uma coisa dentro deles, o tempo todo tem que estar falando, tem que estar expressando. E aí, quando a gente olha para a criança, como que a gente quer que nossos filhos fiquem calmos, se regulem, se nós, pais, estamos acelerados? Entende? Não consegue ter pausa. Então, isso que você falou foi bem importante, porque você falou desse tempo, né? Eu acredito assim que os pais, eu sei que são muitas demandas que as crianças trazem, igual eu falei, já falei sobre aprender a priorizar o que é importante para a criança e para a família. Isso é muito importante, porque ninguém vai dar conta de tudo de um dia para o outro. É uma escada. E, e eu acho assim que quem não sabe o caminho, qualquer um que te mostrar, você vai. Mais uma vez, o poder, né, de entender sobre o autismo, de entender, né, o porquê que é afetado, né, como é afetado e quais são as intervenções melhores, para você saber aonde você quer chegar. Isso é muito importante, a gente saber onde nós queremos chegar.
né? Saber assim, o que que foi, o que mais de comorbidade meus filhos têm, né? Então, assim, isso a gente tem que ter muito em mente. E, e o que eu te falei já e vou repetir de novo, né? Nem sempre a correria vai trazer bons resultados, né? Crianças precisam ser participativas, né? Em vários contextos. E o maior contexto que ela vive é com nós, os pais. Então, assim, quanto mais tempo nós tivermos, quanto mais termos todo esse equilíbrio emocional, como você colocou aí, emocional, nos cuidarmos, né? Eu acho Isso. que quanto mais nós nos cuidarmos, nós temos condições de dar melhor qualidade de tempo com essa criança. Né? Meire, mas eu não tenho tempo. Eu sei que vai ter N argumentações aí, e eu posso dizer para vocês que eu também sei disso, eu sei tanto de demandas, mas assim, às vezes só você tomar um café assim, devagar, tranquila, né? Fazer um banho um pouquinho mais demorado. Não sei, gente, eu sei assim, que algumas coisinhas a gente tem que procurar fazer, entendeu? Ou tudo vai perecer, tudo vai dar ruim, vai dar muito ruim. Ninguém consegue viver numa pressão, numa, né, até fala que tem estudos que pais de autismo, mães, né, vivem sob uma pressão igual ao combate de guerra, né, soldado em combate de guerras. E eu Sim. acredito que sim, a demanda em si já é assim, né, a própria demanda que todo o autismo traz, né, mas assim, a gente tem que começar eu acho que com o tempo também vai tendo essa maturidade. Se não tiver, é muito provável não dar muito bom em tudo na sua vida, na vida do seu filho, entendeu? Dos outros filhos, né? Então a gente tem aí que realmente é, tentar mudar, né? Com a ajuda de profissionais, com empenho, a qualidade de vida da nossa família, dos nossos filhos. E é isso, gente, não tem como não ter um engajamento familiar, não tem como. É o caminho. É o caminho. Para a gente finalizar, agradecer o seu tempo. Eu sei que está paralisado, estou me vendo aqui congelada, mas eu queria te agradecer novamente, agradecer seu tempo, sua disponibilidade. O inimigo tentou derrubar, mas viu, a gente conseguiu fazer a live, conseguimos fazer a live. E Capengando, mas conseguimos. conseguimos, e agradecer por estar ao vivo, 9 horas da noite, ao vivo com a gente, está aqui disposto, ou igual a Soninha, Soninha, ela conhecimento é tudo, entendê-los é melhor. Ainda fico feliz quando consigo. Exato, ela falou, não sou mãe atípica, sou professora que procura ajudar os meus alunos. E assim, é isso, é esse o caminho, entende? E é o que eu falei. Quando a gente vai atrás do conhecimento, a gente é libertador. E assim, e a gente sabe, filho dentro do espectro autista, a gente pode ter um neto, a gente pode ter um sobrinho, a gente pode ter um aluno, a gente pode ter um cliente. Então, entender sobre pessoas dentro do espectro autista é muito importante. Entender e compreender, ter mais empatia. É muito importante. May, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação. Agradecendo em nome da minha família por todos os conselhos, tudo que você falou para mim, as trocas que você deu lá pequenininho, falava ali, foca no motor, compra um jump, compra uma bola de pilates, anda de bicicleta. E eu fiz tudo, fazendo, conforme dava, conforme dinheiro, conforme tudo, fui colocando em prática. E hoje a gente vê muitos ganhos do meu filho, então sou muito grata à sua vida, e eu Amém. já podem ser abençoada por seu conhecimento. Fico muito feliz de você estar gravando os vídeos, tá? Faça os vídeos, vai ficar em mais pessoas, continue, porque conhecimento a gente não pode carregar só para nós, né? Porque é aquele negócio de servir as pessoas. E a gente faz uma pergunta para todo mundo
Ei, aqui é o mundo atípico luz, então é um mundo diverso, que tem informação, a gente traz informação para pais e agora também para profissionais da área da saúde e educação, a gente vai focar também em conteúdo para esses profissionais, para ajudar esses profissionais. E nós falamos de muita coisa, acreditamos na empatia, no respeito, e assim a gente está no mundo atípico luz. E eu gostaria que você falasse para nós como é o seu mundo, Meire. O que você gostaria de incluir nesse mundo? Palavras, coisas, o que você acredita seja um mundo melhor, ou um mundo que você gostaria de ter para você, para sua família, para os seus filhos, para o seu esposo. Eita, ai, olha, é, aqui nessa terra, a gente vai viver sempre de altos e baixos, eu acredito. Mas ser uma família atípica não é fácil. E eu acho assim, o que eu gostaria, enquanto eu estiver nessa terra com os meus filhos, a gente nem quer que as pessoas, como eu posso dizer assim, saibam, entendam, sejam especialistas em autismo, né? Mas assim, o que a gente gostaria assim é que eu acho que atos tão simples já ajuda tanto nós, né, que somos famílias atípicas, né? Um simples olhar carinhoso a gente percebe, assim como a gente percebe um olhar, né, com preconceito ou julgador, né? Então eu sempre falo, olha, vocês não precisam entender de autismo para ser uma pessoa empática, respeitosa, né? Então, assim, eu acho que eu gostaria que, para que o fardo fosse mais leve de todos nós que somos famílias atípicas, é que as pessoas tratassem tudo com muita naturalidade, sabe? Assim, olhasse como se fosse tudo muito natural. É porque é isso que eu costumo fazer com tudo que eu acho que é diferente, porque acho que o autismo também vem para ensinar a gente, né? Então, quando eu vejo algo que parece diferente, eu trato natural, né? Então, assim, é isso que eu queria, sabe? Que a gente fosse visto mais naturalmente, né? Porque muitas vezes nós temos que sair todos caracterizados, né? Porque a gente pode sofrer aí não só preconceitos, como até ações, né? Ações motoras mesmo contra a gente, né? Então, assim, a gente sai, né? A gente já coloca símbolo, camiseta é símbolo, né? Para que a gente seja identificados, né? Antes de qualquer coisa. Principalmente quando os nossos filhos crescem, a gente fica com mais medo ainda, porque as pessoas, infelizmente, andam muito reativas, sem mesmo saber do contexto, né? A gente vê tantos casos aí que leva ao extremo, né? Então, eu tenho muito medo disso. Então, quando eu saio com o Matheus e com o Thiago, eu saio muito próxima deles, né? Com medo, né, das pessoas serem reativas, não saberem, né? Então, eu só queria que as pessoas fossem um pouco mais, menos reativas, né? Entender mais contextos, isso já aliviaria muito para nós. Sim, sim. E a gente constrói esse mundo bastante informação, sabe? Esse mundo cada vez mais a gente está convivendo com crianças. Eu ando percebendo cada vez mais crianças de 5, 6, 7, 8 aninhos que você a gente vai no parquinho, vai numa festinha, pergunta para mim ou para o meu esposo: tio, ele é autista? Tia, ele é autista? Já são autistas. Então a gente está caminhando para crianças que estão aí nessa geração de 5, 7, 8, 9 anos, que já sabe que é autismo, que todos têm um colega na sala de aula que é autista. Então, a gente está vindo para uma geração que as pessoas já sabem o que é autismo, já sabem que a pessoa ela vai ter comportamentos diferentes do que a outra pessoa que não é autista. Então, eu acredito que a gente está caminhando sim para isso, sabe, Meire? Para pessoas mais. Vai incluir mais, vai ter mais lugar para as pessoas que estão dentro do espectro autista.
Eu acredito piamente, eu tenho isso, e construindo nós como pai, desbravando, passando informação, passando conhecimento para profissionais, a gente está construindo esse mundo, sim, ao mundo melhor. Meire, você queria passar um recado? Eu queria que, bom, a gente já está no Instagram, então você falasse, você está com a agenda aberta? Como faz para o pai e para a mãe saber um pouquinho sobre o seu trabalho, como você trabalha, como que a gente busca você? Hoje você tem agenda aberta? Eu queria que você divulgasse o seu trabalho um pouco. Então, eu sou profissional de educação física, né? Acredito nesse trabalho, porque foi um enfoque que eu dei muito grande no Mateus e Tiago, tanto quanto desde pequenininhos até hoje a vida adulta. E eu acredito no movimento para N coisas, né? Até para a questão de diminuição aí de usos de remédios farmacológicos, Sim. para o bem-estar dessa criança, né? Sem contar ali a base psicomotora que ela precisa ter, né? Para outros desenvolvimentos. Uhum. Atendo lá na clínica da Letícia, né? Acho que é uma clínica, se não a referência, uma referência aqui em Campo Grande. Arroba Letícia Santos Cidade, né? Oi? Instagram da, não sei se Da Letícia? faço, arroba Letícia Santos Psicomotricidade. É, isso mesmo. Então, eu atendo lá a educação física, né, fazendo esse trabalho de desenvolvimento de habilidades motoras, de atividade física também com os mais velhos. Eu não sei se todos sabem, mas eu comecei, é uma segunda graduação minha, que foi por conta lá do espaço que eu abri, né, para o projeto, para o espaço integrar, que acabei fazendo a educação física, porque eu amo movimento, e sei da importância que o movimento tem na vida de todos, né, mas principalmente das nossas crianças, que já traz aí por também diversas áreas afetadas aí, que também atinge a questão motora, e, e atendo lá, tenho, quem quiser procurar, nós estamos lá na rua Antônio Maria Coelho, e acredito nesse trabalho, que infelizmente ainda é pouco divulgado, mas é a base de todo o aprendizado. Está lá na base, né, as funções psicomotoras. Ah, É papo, mas só para mais falar e falar toda vamos ver. é uma coisa muito importante que deveria aí chamar médicos para orientar eles, né, porque as crianças não estão alcançando algumas coisas por falta de habilidades mesmo, que não foi trabalhada no corpinho delas. Sim, Mas, assim, é, eu acho que o objetivo, né, é sempre assim procurar o desenvolvimento integral dessas crianças, é cada um no seu ritmo. Ali a gente respeita, né, o ritmo da criança, as dificuldades sensoriais que ela tem, e, e o que eu acho legal ali na clínica da Letícia é que a seriedade, né, com que com que todos têm com a evolução da criança, né? Ali são feitos testes motores aplicados, né, avaliação motora, acompanhamento, direitinho para ver a evolução dessa criança. Então, assim, eu acho que isso é de uma seriedade muito grande, né? E sem contar a parte humanizada, né, que eu acho, assim, espetacular também, assim. Eu acho que é muito importante a gente, em qualquer atendimento dos nossos filhos, toda a família ser bem acolhida. com certeza. Fica mais fácil todo mundo junto, integrado, né? Eu acho que a família faz parte do atendimento, Com né? certeza. Infelizmente, eu acho que isso eu não vejo em tudo, né? Na minha época não foi muito difícil, mas eu acho assim que quando uma família ela se sente pertencente,
né? Se sente ali acolhida. Olha, eu entendo você, né? Traz ali para dentro do atendimento, eu acho que faz toda a diferença. Com certeza, com certeza. Ney, é, muito obrigada, muito obrigada. Então, sigam lá a Meire, siga a Meire, na verdade, a maioria já É, está aqui na Meire, mas se você tem interesse, é aqui de Campo Grande, entre em contato com a Meire, ou melhor, lá no, dentro do Instagram da @Letícia Santos, Psicomotricidade, vai ter o contato da secretária. Depois você poderia deixar no seu Instagram também o contato lá, onde você está atendendo, para as tá? pessoas saberem pelo seu Instagram. E, Meire, mais uma vez, muito obrigada. Só para a gente falar da base do desenvolvimento infantil, a parte motora é mais uma live de 1 hora para você explicar como que funciona, sabe? E isso é fundamental, é muito importante para os pais que querem aprender, estão engajados, querem fazer atividade com os seus filhos também. Meire, só tenho que agradecer, tá? Muito obrigada mesmo, gratidão por tudo que você faz e está fazendo, tá bom? É, eu acho que quando a gente tem propósito, eu acho que a vida faz sentido. Bem Com, isso mesmo, com né? Quando certeza, a gente tem propósito, a vida faz sentido. E é isso que eu coloquei na minha vida, propósito. propósito, também. Gente, obrigado por todo mundo que está Tchau, online. gente. 9h10 da noite. Boa noite. Deus abençoe. E quinta-feira nós estaremos novamente, que vai ser uma advogada que vai falar sobre lei, sobre direitos de pessoas com espectro e para toda a família. E vocês estão sempre convidados. Toda quinta-feira nós temos lives aqui para acompanhar. Sempre a gente traz um especialista, assim como a Meire, além de ser de profissional da área da educação, é também a gente traz vários especialistas que estão ajudando crianças, estão ajudando famílias. Então, novamente, muito obrigado. Se esteve lá no canal do Mundo Atípico Luz, e também fica por dentro das novidades. Meire, Deus abençoe. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Será que consegue salvar? Como que salva, amiga? Compartilhar. Compartilhar? Compartilhar, isso. Eu mando Você para onde? Compartilhar, vai aparecer lá as pessoas. compartilhar no feed. Ah, no feed. Oh, Isso. Que daí peraí. eu consigo pegar. Ah, compartilhar lá para minha. Se eu mandar para você, não vai? Não, é porque você tem que salvar. E como que eu mando sem salvar pro feed? Ô, minha nossa, tudo gravando aqui ao vivo. Na hora de você fechar, Aonde ó, tem o xizinho para fechar aham, e depois. tá, você fecha, e aí depois que você fecha, você vai compartilhar no seu feed. Mas se eu fechar, não vai já, é, Não, can- não vai fechar tudo? não, você fecha no xizinho e aí depois você vai lá. Vai aparecer as opções para você. Daí você coloca para compartilhar no feed. Tá. Então, tchau, viu? Tchau. Tchau. Quem faz, faz ao vivo. Olha aqui, tá. Encerrar seu vídeo ao vivo. Eu Isso, coloco encerrar agora. isso.